Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês de uma das leituras mais interessantes que eu já tive. Ela me surpreendeu assim de uma forma tão positiva que eu achei mais do que necessário dividir essa experiência com vocês. Bom, eu estou falando do livro Homo Tempus, de F.E. Jacob. E eu não tenho o livro físico aqui. Eu li em formato de e-book, mas eu vou deixar a imagem da capa para vocês conhecerem. E como o autor do livro começa descrevendo no prefácio, esse livro ele não fala apenas sobre ficção científica, mas em alguns momentos ele também apresenta características de uma distopia. No entanto, o que eu pude notar é que uma das propostas fundamentais do autor é passar a questão humanística, e ele trata isso de uma forma tão brilhante que ele não apresenta em formato de lição de moral, mas sim de aprendizado. E por que aprendizado? Bom, o personagem principal, o Wallace Vidal, ele está passando por um processo de crescimento pessoal e de conscientização da vida. E o F.E. Jacob, o autor do livro, ele descreve isso de uma forma tão interessante que a gente percebe que o Wallace, né, o personagem, é na verdade um herói em construção. Mas, afinal, o que fala a história do livro? Bom, o livro conta a história de Wallace Vidal, que é um jovem bibliotecário que fica desiludido da vida após a morte dos pais. E, além de tudo, ele tem poucos valores afetivos e uma falta enorme de fazer qualquer coisa na vida. Até que um dia tudo muda e ele começa uma grande viagem no tempo. E assim, a única escolha que ele tem é aprender. Aprender a lutar, aprender a sobreviver, aprender a se defender e aprender o que realmente é importante na vida. E nessa aventura, ele começa a aparecer em várias realidades diferentes. Uma hora ele está em um mundo em que tudo se transformou meio que em um The Walking Dead, sem a parte dos zumbis. Em outro momento ele está na pré-história, vivendo com os Neandertais. E por último, ele está em um mundo controlado pelo Estado, onde tem uma resistência e tudo é meio que parecido com as distopias de 1984 e o Conto da Aia. E o mais interessante é que, apesar de tudo parecer assim bem surreal no livro, a verdade é que o autor ele fez uma pesquisa bem fundamentada quando ele fala dos Neandertais. E ele, através de muito estudo e muito conhecimento, ele coloca isso no livro quando a gente vê que ele descreve detalhes da vida dos Neandertais. E outra coisa que eu gostei bastante e achei de uma inteligência fenomenal foi o autor colocar no pós-fácil algumas referências de momentos do livro que a gente jamais vai imaginar que realmente aconteceu, mas ele coloca ali links de reportagens, menciona algumas referências, né, que a gente pode depois pesquisar e encontrar que realmente a gente vai ver que aconteceu. E falando mais sobre o autor do livro, o F.E. Jacob, ele é brasileiro, engenheiro de produção e mestre em política econômica. No livro, ele cita uma frase de Isaac Newton, que eu achei muito interessante nos agradecimentos dele, né? E eu gostaria de citar agora para agradecer o F.E. Jacob por essa obra tão legal que a gente tá tendo a oportunidade agora de conhecer. E a frase é a seguinte: se enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. E se você ficou curioso para conhecer essa obra, tem uma linguagem assim tão simples e uma mensagem tão profunda, não deixe de ler Homo Tempus, O que sobrou do futuro, de F.E. Jacob.